Bom dia, amores. Tô vendo aqui a Amanda, Ana Vitória, Cristiane, Ingrid, Lígia, Lívia, Tatiane. Gratidão por vocês chegarem na hora pra gente começar já. Se vocês quiserem deixar o vídeo fechado, tudo bem, mas em algum momento eu vou gostar de ver a carinha de vocês, saber que eu tô conversando com pessoas. É bom. Sem muitas delongas, eu tenho muita coisa que eu queria falar em uma hora, então eu vou começar falando, depois eu vou pedir a opinião de vocês no que eu estiver falando, o que que faz sentido, o que que não faz, o que que deu dúvida, o que que não deu. Vou guiar um exercício de meditação, visualização, e depois vou abrir para vocês me falarem como que foi, como que vocês se sentiram e como que, né, a parte teórica e a parte prática desse exercício se unem para levar, né, essa experiência para o dia a dia de vocês, porque essa é a intenção. Trazer um pouco da explicação, mas o que importa mesmo é a parte prática que vocês vão aplicar todo dia a partir de agora na vida de vocês para começar esse processo de autoconhecimento, cada uma aí do jeito que conseguir, né? Eu vou ver se tem mais ninguém aqui, ninguém tá falando comigo, ninguém pedindo link. Eu acho que é isso. Bora começar então. O começo de tudo, que eu acredito que é muito importante nessa nossa jornada de autoconhecimento, é entender que os nossos pensamentos, eles são muito potentes e têm a capacidade de influenciar tudo que a gente faz, tudo que a gente vive. E principalmente pelo fato de que eles dominam não só a nossa parte consciente, mas tem muitos pensamentos que ficam rodando no nosso inconsciente que a gente nem sabe se a gente não faz um trabalho de parar, respirar fundo, se ouvir um pouco, ficar em silêncio. A gente nem sabe o que realmente está se passando no fundo da nossa cabeça. Eu queria explicar um pouquinho como que o que a gente pensa hoje adultas, somos todas adultas aqui. Tudo que a gente pensa nesse corpo adulto ainda são pensamentos que foram gerados, perspectivas de vida, né? Crenças que foram geradas lá na nossa infância. A gente, do 0 até os 7 anos, a gente é uma grande esponja, a gente tem zero pensamento crítico, a gente não critica nada, a gente não tem capacidade de criticar nada. Então a gente vai só absorvendo tudo que a gente vê no ambiente, o tipo de relação e relações entre os pais, entre professores e alunos, e filmes e novelas, tudo que a gente está sendo exposto vai influenciando como que a gente entende a vida. Então, tem até um livro muito interessante que chama A Biologia da Crença, que é um cara que é biólogo, bem raiz, assim, que ele passa por um processo de autoconhecimento também, faz terapia e ele começa a pesquisar como que os pensamentos surgem, de onde que eles vêm, como que a gente fica repetindo o mesmo tipo de pensamento e como eles influenciam a nossa biologia. E ele começa a analisar o cérebro de crianças de 0 a 7 anos. E ele percebe que as ondas cerebrais das crianças estão majoritariamente em teta, que é um estado de semi-hipnose. Então, é um estado onde o cérebro da criança ele está muito suscetível a qualquer coisa que entra, qualquer coisa que um adulto fala para uma criança pega muito forte nela, ela absorve aquilo como se fosse a certeza da vida. Até porque quando a gente é criança, não tem autonomia nenhuma. Os nossos pais, tecnicamente, é para ser, né, o nosso guia, a nossa bússola aí na vida. Tudo que os nossos pais nos dizem, tudo que a nossa família nos diz, os professores, entra muito forte. A gente assimila tudo o que os nossos pais nos dizem. E a gente não critica nada. A gente não questiona se é certo ou se é errado, ou se existe uma outra forma de pensar sobre aquilo, porque a gente é criança. Então, tudo que a gente viu, experimentou, experienciou entre os 7 até os 14, mas principalmente entre o 0 e o 14, mas principalmente entre 0 e 7 anos, a gente guardou.
como se fosse a verdade absoluta da vida. E isso vai criando a nossa autoimagem. E aí a gente basicamente cresce, vai se desenvolvendo enquanto adolescente, enquanto adulta, mas os pensamentos e a forma de enxergar a vida ainda fica a da criança, que foi o que ela absorveu lá na primeira infância. E se a gente não volta e revisita as memórias, revisita as perspectivas de vida, as crenças e tudo que a gente pensa repetidamente, para questionar se faz sentido, a gente só repete. E é como se fôssemos crianças em corpos adultos, com as mesmas inseguranças de quando a gente era bem mais jovem, com as mesmas birras, com os mesmos medos, porque a gente não voltou lá para revisitar essas perspectivas e amadurecer essas histórias que a gente criou, né, basicamente, na nossa vida. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é fazer um pouco dessa volta ao passado, voltar um pouquinho. E eu não vou fazer um trabalho muito profundo, porque é em grupo, eu não consigo ter um controle, né, do que cada uma vai acessar, mas eu vou fazer um passadão mais geral, só para dar para vocês a noção do que é fazer essa volta ao passado, do que é eu revisitar e conversar com a minha criança para saber quais as crenças que ela tem, para saber também como que eu hoje adulta vou lá e explico para minha criança que ela não precisa mais pensar daquele jeito ou ter os medos que ela tem. E é um exemplo meu, né? E eu acredito que várias de nós tivemos essa crença de alguma forma ou outra. Mas eu, por ser uma criança de cabelo crespo, curtinho, e estar cercada de meninas de cabelo liso, brancas, óbvio que eu nunca tive um crushzinho na época da escola que gostasse de mim, principalmente ali, né, nos até os 14 anos, assim, principalmente no ensino fundamental. Não tive nenhum amor, assim, correspondido. Porque as crianças, obviamente, como nós adultas, somos ensinadas a gostar de um tipo específico de corpo, que é o branco, de cabelo liso, magro. E eu até era magra, mas eu tinha o cabelo crespo, então aquilo já me invisibilizava. E eu já falei um pouquinho disso, né, no Instagram, mas é bom repetir. Porque a minha criança, ela criou a crença para si de que ela era feia, e de que ela não era interessante e de que ela não chamava a atenção dos meninos. E se colocou como o centro desse erro. Ah, eu sou errada, eu é que sou feia, eu é que não sou interessante. Hoje em dia, eu adulta, tendo toda a noção de racismo, de todas essas estruturas sociais, eu sei racionalmente que não era porque eu era feia, que não é porque eu não era interessante, é porque existia uma estrutura que me invisibilizava. Racionalmente eu sei isso, mas quando eu vou lá pro meu passado, a minha criança não tem essa noção, porque ela é a criança, eu sou adulta. Eu recebi esses conhecimentos sociais agora na vida adulta. Ela tá lá presa naquela idade onde tudo é muito menor, onde ela não tem noção do todo que ela está inserida. Então eu tenho que fazer esse trabalho de ir lá e conversar com ela e falar: ei, você é linda, você sempre foi linda. Deixa eu te explicar como as coisas funcionam. Você está inserida numa estrutura que não te beneficiou. Você sempre foi muito interessante, muito inteligente. E aí eu vou lá e faço toda uma conversa, que é o que eu vou também mostrar para vocês como que vocês fazem. Toda uma conversa emocional com a minha criança, de primeiro reforçar que ela é assim, tudo de bom, tudo de maravilhoso. E segundo, lembrar ela que você não sabe tudo. Você acha que você sabe tudo a partir do que você viveu, mas deixa eu te mostrar que existe muito mais para além desse mundinho pequeno que você está vivendo. E aí, isso aos poucos, porque não é uma conversa de uma única vez, né? Até porque se eu passei 20 anos acreditando que eu era errada, eu tenho que fazer essa conversa e revisitar essa crença e amenizar essa dor, muitas vezes até ela realmente se dissipar. Mas hoje em dia eu sinto que eu já fiz por tempo suficiente. E hoje em dia eu realmente consigo me olhar, olhar para minha criança, olhar para uma foto minha criança,
adolescente, olhar para mim hoje adulta e falar: eu sempre fui bonita. E eu ver a beleza da minha criança, eu ver a beleza da minha adolescente, ver, né, quando eu tentei me encaixar e ver que eu estava infeliz em enviar amor para todas as minhas versões, porque elas ainda existem dentro de mim. Eu ainda sou a minha criança, eu ainda sou a minha adolescente e eu sou também a Camila adulta. E fazer esse trabalho de sempre revisitar as minhas versões para enviar afeto para elas e falar a verdade, a verdade real, né? Não essa idealização, essa perspectiva negativa que elas criaram sobre si, é o que hoje em dia faz sentido para mim como um trabalho de amor próprio. Primeiro ponto é esse. A gente vai fazer essa visita para as nossas versões. Segundo ponto, baseado nas questões que vocês deixaram para mim lá no Instagram, né? Os nossos pais, pai, mãe, tio, vó, quem quer que seja que cuidou de você, não foi capaz de atender todas as suas necessidades. Os humanos adultos já foram muito moldados, já foram muito encaixotados. Nem a gente sabe, a gente é adulta agora, a gente sabe o tanto que a gente abafa as nossas próprias emoções. O quanto que a gente aprendeu a ignorar, não dar conta de sentir as coisas. Então imagina um humano adulto que tem um filho e esse filho tá com as emoções todas abertas, todas expostas, porque a criança não reprime nada. Ela grita de alegria, ela grita de raiva, ela grita de tristeza. Todos os desconfortos que a criança tem são expressados na sua inteireza, na máxima potência. E o adulto, que já foi sendo ensinado a abafar, diminuir, não dá conta de aguentar a intensidade das emoções das crianças. Então, o que que os adultos falam para nós? Para de chorar, para de gritar, não faz isso, não faz aquilo, para de mexer o saco. O tempo todo a gente ouve essa reprimenda, né, dos nossos cuidadores em relação às nossas emoções. E às vezes a gente é tão criança que a gente ainda não tem como elaborar com palavras e frases o que que a gente está sentindo e o que que a gente precisa. A gente sabe que tem um desconforto, a gente não está gostando de alguma coisa e a gente dá um jeito de expressar isso, que não está feliz. Às vezes é no grito, no choro, na pirra, o que quer que seja, quando a gente é criança. E o adulto não sabendo ter a paciência de sentar e falar o que que é, o que que você está sentindo, o que que você precisa, o adulto vai lá e começa a abafar, começa a minimizar, começa a invalidar as necessidades de nós, crianças. Do mesmo jeito que os pais deles, os pais dos nossos pais fizeram isso com os nossos pais, e assim na cadeia, assim no geral. Porque o trabalho de amor próprio, conversa sobre autoestima, autocuidado são muito recentes. Antes isso era visto como frescura, como mimar a criança. E hoje em dia a gente está vendo que não, é importante fazer esse trabalho. Mas então aqui agora a gente é a geração que está se propondo a se debruçar sobre isso, para que a gente não repita isso com as gerações futuras, né? Então tem que ter essa noção. Você não precisa ter passado por traumas gigantescos na sua infância para falar que você tem traumas e crenças limitantes. Todas as vezes que o seu pai, sua mãe, alguém da sua família, alguém da sua, algum adulto que você considerava uma pessoa importante na sua vida, diminuiu seus sentimentos, não soube atender às suas necessidades, aquilo gerou uma sensação de que você não era compreendida, estava desamparada, estava sozinha. E também foi validando muito essa crença de que os meus sentimentos não são tão importantes assim. É melhor eu me adaptar ao que o meu pai, a minha mãe, minha avó, quem quer que seja, precisa, porque se eu demonstro muito os meus desconfortos, minha mãe fica brava e me põe de castigo. Ou acontece alguma coisa negativa e o amor que eu estava recebendo daquela fonte cessa. Então, se eu aprender a falar e a existir de uma forma que deixa os meus cuidadores felizes, eu recebo amor.
Eu recebo afeto, eu recebo os presentes, eu recebo bajulação. Então, deixa eu começar a aprender a me moldar para caber no que a minha família precisa. Desde criança a gente vai fazendo isso também, a gente vai entendendo as formas de manipular mesmo, né, as situações para que a gente receba o que a gente quer. E nisso a gente vai diminuindo as nossas necessidades, aprendendo a ignorar também, aprendendo a não se ouvir, a deixar de lado muitas dores, porque é assim que todo mundo é ensinado a viver nessa sociedade. A gente vai se colocando de lado, a gente vai colocando as nossas necessidades debaixo do tapete. E agora a gente tem que olhar de novo para todas essas necessidades, todos esses momentos em que a gente se invisibilizou e ir lá também conversar com essas versões que acharam que precisavam fazer isso e falar: olha, eu quero te ouvir agora. Eu, adulta, tenho e quero aprender a ter essa capacidade de receber você por completo. De eu quero saber dos seus sentimentos, das suas necessidades, dos seus desconfortos. Me conta o que te dói para eu te ajudar. Você não está mais sozinha. A gente começa a criar essa conexão da nossa versão adulta com todas as nossas outras versões. Dessa versão aqui que está cada vez mais consciente, cada vez mais disposta a criar uma vida boa e para criar uma vida boa, mais feliz, mais satisfatória, passa por esse processo de ouvir tudo que a gente abafou durante a vida inteira. Parece que é um grande trabalho, mas a gente acaba abafando as mesmas emoções ao longo do tempo. Então, quando você começar a ouvir, você vai ouvir uma vez, duas vezes, você já vai, tipo, desatando vários nós, entendendo por que que você se sente tão sozinha, por que que você tem a dependência, por que que você acha que você tá sozinha dentro de você. Essa sensação de eu preciso de alguém, eu preciso de estar com outras pessoas, porque parece que senão eu tô sozinha, é porque realmente tem as suas versões aqui dentro que foram abafadas. Elas estão se sentindo sozinhas porque não tem você falando, olha, eu tô aqui, eu te dou a mão, você não tá sozinha, eu vou junto com você, não precisa ter medo. Tudo isso que um dia a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos cuidadores, quando a gente era criança, agora quem precisa falar essas mesmas palavras para nós somos nós, né? A gente aprende a fazer isso aqui também. Porque agora é o nosso papel. A partir da vida adulta, beleza, nossos pais foram lá, criaram a gente, deram todo carinho, afeto, comida, roupas, educação que a gente precisava e a gente cresceu. Em algum momento a gente sai de casa, em algum momento a gente começa a ter a nossa própria vida adulta. Não precisa nem ser sair de casa, mas a gente começa a ser mais independente, ter poder de ação sobre a nossa própria vida. A partir desse momento, é como se os nossos pais também eles abrissem mão, né, dessa desse papel de ser sempre o nosso porto seguro. Mas uma coisa que seria muito válida a gente ter sido ensinada é que nossos pais, eles tinham o trabalho de ser o nosso porto seguro até certo ponto. A partir dali, esse papel caía nas nossas próprias mãos. Se você teve uma família amorosa que te falava coisas bonitas, você, de certa forma, foi aprendendo como se falar coisas bonitas porque você teve alguma referência. Mas, na maioria das vezes, o mais normal é que a gente não aprendeu nenhuma palavra bonita, aprender a se falar palavras bonitas, a se admirar no espelho, a se sempre se celebrar ou celebrar suas conquistas, porque não havia essa prática na sua família. Na minha família, não houve muito disso. Eu nunca vi a minha mãe se elogiar muito. Eu via ela no espelho, procurando pelos defeitos, tentando esconder as olheiras com maquiagem, fazer alisamento no cabelo. Nunca via ela se olhando no espelho e falando frases bonitas para si. Hoje em dia a gente vê reels, né, de mães colocando os filhos na frente do espelho e falando: "Você é linda. Repete aqui que você é inteligente", nananã, e vai ensinando a criança desde pequena a fazer esse processo. Mas isso é muito recente. Eu não tive isso, mas hoje em dia eu descobri que eu posso fazer isso sozinho
que também vai ter a mesma força quanto mais eu pratico, né? Mas pensa, se os nossos pais tivessem chegado para nós e falado, olha, o meu papel de cuidar de você vai até certo ponto. A partir de agora é você que vai se olhar no espelho e se falar coisas bonitas. A partir de agora é você que vai se ouvir para atender às suas próprias necessidades. A partir de agora está nas suas mãos ser você, seu próprio pai, sua própria mãe. E aprenda como fazer isso. Se a gente tivesse minimamente entendido isso, né? Que a gente agora é nosso próprio pai, nossa própria mãe, a gente é responsável por se dar tudo, não só materialmente, né, de pagar nossas contas, né, comprar as nossas coisas, mas de nos dar o apoio emocional. Se tivesse esse ensinamento, talvez a gente tivesse um direcionamento um pouco melhor do que fazer e de como desenvolver esse afeto, né, parental mesmo. É bem a gente se dividir internamente entre a versão adulta que vai virar a mãe, né, que aqui acho que somos todas mulheres, não vi todo mundo, vai virar a mãe de todas as versões que vieram antes de mim. Então, eu, Camila, de 32 anos, vou ser a mãe de todas as Camilas que vieram antes de mim, 31, 30 até 0 anos. E eu vou aprender a cuidar de todas essas minhas versões. Eu vou entender o que que eu tenho que falar para cada uma delas, para passar segurança, para passar uma sensação de acolhimento, para passar uma sensação de celebrar as vitórias, né, todas as coisas boas que acontecem na vida. Que a gente também vai fazer aqui. Vai ser tudo dentro do exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Vão me dizendo no chat se está fazendo sentido para vocês e se for surgindo alguma dúvida, que aí eu vou lendo aqui e vou reorganizando os pensamentos caso algo não faça sentido ou se vocês discordam de alguma coisa, tá bom? Mas é isso, a gente está passando pela infância para entender que tipo de imagem a gente tem sobre nós, que tipos de pensamentos a gente guardou sobre nós e que estamos repetindo até hoje. Se você parar para pensar, você não pensa coisas muito diferentes de um dia para o outro. É geralmente sempre o mesmo julgamento sobre a sua imagem, é geralmente sempre o mesmo julgamento do que você é capaz ou não é capaz de fazer, é sempre o mesmo julgamento do que você tem medo, do que você não tem medo. Então, a gente, né, tá repetindo sempre a mesma programação que foi colocada na gente lá na infância. E agora, como que a gente faz para a gente mudar essa programação? Primeiro é entender que a gente tem uma autonomia absurda que a gente nem acredita que tem, enquanto a gente não coloca ela em prática, que é decidir o que a gente realmente quer pensar e acreditar a partir de agora. Se você se acha uma pessoa tímida, se você se acha uma pessoa incapaz, qualquer julgamento que você tem sobre você, você pode olhar para essa crença e olhar e falar: isso é uma crença. Isso não é a verdade absoluta da minha vida. Ah, mas eu sempre fui a feia. Ah, mas eu sempre fui a que ninguém escolhia. Tá, você escolheu repetir essa perspectiva sobre as situações que você viveu, e ao escolher se apoiar nessa crença, você também desenvolveu certos tipos de padrão de comportamento que reforçavam o fato de você não ser escolhida. Isso é muito visível na crença quando a pessoa se vê como uma pessoa tímida, sempre foi tímida e nunca fez nada para mudar isso. As pessoas tímidas, elas têm um grande nível de julgamento sobre si. Elas não se acham interessantes. Elas não acham que o que elas têm para falar tem muito valor. Então elas ficam quietas. E aí, pelo fato delas ficarem quietas nas rodas de conversa, ninguém presta atenção nelas, porque elas não chamam a atenção. Inclusive, elas evitam chamar a atenção, porque elas não querem que as pessoas vejam que elas não são interessantes. Porque esse julgamento já está tão forte nelas que elas acham que todo mundo vai julgar elas da mesma forma que ela está se julgando. Então, é um ciclo que se alimenta. Eu me acho desinteressante, ou eu acho que todo mundo vai me julgar se eu falar alguma coisa, aí eu não falo nada mesmo, aí eu reforço a minha imagem de uma pessoa fechada, de uma pessoa tímida, as pessoas não olham para mim porque eu não chamo atenção, porque eu acho que
vai todo mundo me julgar, então eu me escondo. E aí isso valida. Ah, olha só, ninguém me vê, né? Ninguém me acha interessante. Ah, então eu também não vou falar nada para ninguém me julgar. E aí fica sempre nesse ciclo de se repetir nessa imagem de si sendo tímida. E isso é quando você se acha feia, isso é quando você se acha desinteressante, você se acha incapaz, e não inteligente, para tudo. Porque a crença vai influenciando o tipo de ação que a gente se permite ou não se permite ter. E é aí que a gente tem que ter uma vontade de meter o louco, porque a gente tem que brigar com a nossa cabeça nos momentos em que a gente quer mudar a nossa crença. Porque a nossa crença tá lá, pensa, o nosso cérebro tá há 20 anos pensando a mesma coisa sobre nós. A gente quer falar agora para ele: "Ei, vamos pensar uma coisa diferente?" Ele vai olhar assim e falar: "Não, eu passei 20 anos aqui automatizando essa crença. Os caminhos neurais já estão prontos, a estrada aqui, ó, dentro do cérebro já está pronta, passa fácil as informações entre os neurônios. Eu não quero gastar energia para ter que criar novos caminhos neurais nessa crença nova que eu nem sei aonde ela vai nos levar. Essa aqui, pelo menos, eu já sei para onde vai levar. Essa aqui eu já sei repetir todos os padrões. Já sei o que vai acontecer, não sou pega de surpresa, mesmo sendo ruim, mas pelo menos não sou pega de surpresa. E quando eu sei o que vai acontecer, eu me sinto segura. Então, seu cérebro, quando vê que você está querendo implantar uma crença nova, uma perspectiva nova, ele entra no modo assim: não, não vai, é novo, é desconhecido, a gente não sabe o que vai acontecer e eu acho que a gente está em perigo. Você quer colocar coisa nova aqui, é a mesma coisa que colocar a gente em perigo e eu vou brigar com isso até o fim. Mas aí a gente tem que brigar mais ainda em cima do cérebro e falar: vai, sim, que eu que mando aqui. Eu que mando no que a gente vai pensar. Porque o cérebro é uma máquina. Se a gente deixar, ele roda qualquer coisa que a gente colocar, mas a gente tem que ter o esforço de ir lá. É bem o roteiro de Divertidamente. E a gente tem que ir lá e forçar. E no início tem muito uma briga mesmo entre a programação antiga e a programação nova que a gente quer implantar. Porque realmente, você pensa assim, sabe quando a gente faz um caminho na grama e vai, fica batido de tanto que você passa ali naquele espaço? Depois de um tempo não nasce mais grama e aquele caminho fica definido. É isso que já está no nosso cérebro. Agora imagina uma mata cheia de coisa ainda e a gente está indo lá com o facão para abrir o caminho, para pisar ali várias vezes até aquele caminho ficar reforçado. Não vai ser uma vez só de afirmação positiva que vai fazer o trabalho. Não vai ser um mês só de afirmação positiva e de reforçar uma crença nova que vai formar esse caminho. Vão ser meses até esse caminho se formar e se automatizar no nosso cérebro. E é aí que muitas pessoas desistem e falam: ai, não funciona para mim, ai, dá muito trabalho, ai, parece que eu não acredito, parece que é falso. Sim, no início vai parecer falso, porque você se ensinou durante 20, 30, 40 anos a se ver de uma outra forma, não é em um mês que você se convence de uma nova perspectiva de vida. É trabalho constante, mas é um trabalho que qual é a palavra? É certo. Tipo, o resultado, ele vai vir. Não é uma coisa de, nossa, será que vai dar certo? É certeiro que se você continuar, que se você não parar no meio do caminho, o seu cérebro ele se adapta a essa nova programação que você está colocando, porque é tudo baseado na neuroplasticidade do nosso cérebro. Nosso cérebro está o tempo todo deletando neurônios e conexões neurais que a gente não usa, por isso que a gente esquece informações que a gente não repete, e está formando novas pontes neurais o tempo todo de informações novas que a gente está aprendendo. O que faz esse processo dar certo é que quanto mais eu repito essa nova informação, mais esse caminho neural vai se reforçando, 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 até que uma hora o cérebro pega e fala: ela está falando isso todo dia. Eu não quero gastar energia. Então, eu vou automatizar esse pensamento para a gente não gastar mais energia.
E a hora que o nosso cérebro automatiza, é a hora que você não precisa mais se preocupar. Porque a hora que automatizou, automatizou. Ficou natural. É onde você começa a acreditar sem precisar se forçar mais a acreditar, sem precisar mais gastar energia, porque é quando a conexão neural se estabeleceu ali e virou parte da sua programação diária. E é aí que você vê que você tem uma grande parte do processo que é forçar, forçar, forçar. Ai, não acredito direito ainda. Ah, mas já tô sentindo umas coisas positivas disso, já me sinto um pouco bem. E aí tem uma hora que dá uma virada de chave. Parece que você acorda um dia e você fala: Nossa, tô me sentindo bem. Nossa, tô me vendo bonita no espelho. Caramba, alguma coisa muda mesmo, assim. É sutil, mas você percebe que vira uma chavinha nessa forçação de barra até vir a crença e ela se instaurar. Então, é por isso que eu digo que é simples esse processo. Ele é simples porque você não precisa de muitas ferramentas. A parte mais difícil mesmo é se manter ali, repetindo essas coisas novas para você até elas virarem a sua nova verdade. É aí que muita gente desiste. Mas se você não desistir, você colhe os frutos disso assim pro resto da vida. Pensa que talvez você fique um ano se forçando a se olhar no espelho e se amar, a se falar coisas positivas, a se tratar muito bem, a não falar nada negativo sobre você. É se pegar toda vez que você tá falando algo negativo sobre você e falar, epa, eu não faço mais isso. Agora eu me celebro. E se pegar, e ir percebendo esses momentos e mudando, e mudando, e mudando a chavinha. Você vai fazer isso por um ano, vamos dizer. Mas depois desse ano a chavinha vai virar, e aí o resto da sua vida você vai ter essa nova crença. Seja de confiança, de mais amor próprio, de se achar mais capaz, bonita, interessante, o que quer que seja. E aí esse trabalho para mim vale muito a pena, porque se depois disso eu não tenho mais que me preocupar, porque eu vou acreditar, não vale muito a pena. Eu, para mim, eu falo assim, gente, estou super disposta a passar um, 2 anos fazendo um grande trabalho de autoconhecimento, liberação de crença e reprogramação mental, se depois disso eu nunca mais tiver que me preocupar com isso. Então é muito, para mim é muito válido fazer esse trabalho, né? Depois que ele se instaura, hoje em dia eu me olho assim e eu sei que há alguns anos atrás eu ia estar me olhando na câmera, eu ia estar julgando muito. Até para falar com vocês, o trabalho que eu faço hoje, ele só existe porque eu já fui liberando muitas crenças em relação à minha imagem, à minha comunicação, à minha própria ansiedade, que diminuiu muito ao longo desse tempo. Então, eu vejo só benefícios na minha vida e por isso que eu compartilho, né? Falo assim, gente, se vocês me vissem 6, 7 anos atrás, assim, uns 10 anos atrás, eu era uma bolinha de medo, insegurança e ansiedade. Em que lugar entra a autocrítica saudável? Eu acho que a autocrítica, ela é válida se ela vem através do amor, que é logo essa a segunda parte que eu queria falar. Para mim, a gente sempre tem que falar coisas boas sobre nós. A gente tem que saber que a gente não está falando e se julgando só aqui no presente. Mas imagina que se você se xinga aqui agora, ai que idiota, ai que burra, ai não sou capaz, nanana, você está falando isso não só para você. Você está falando isso para sua versão criança, para sua adolescente. Você está falando isso para todas as suas Giovanas. E aí, como que você critica saudavelmente uma criança? Como que você ajuda uma criança a melhorar na escola, a ir melhor, a estudar melhor, a entender o porquê que ela precisa melhorar? Porque é essa a perspectiva que eu quero trazer para nós. A gente não vai falar com a gente como se a gente fosse adulta mais. A gente é muito dura com as nossas palavras. A gente vai começar a falar com a gente como se fôssemos crianças mesmo. Porque existe aqui uma Camila criança, que é insegura, que tem medo de errar. Todas nós temos medo de errar, porque a gente foi muito repreendida na infância, na escola. Toda vez que a gente errou na escola, ou um coleguinha fez alguma piadinha, ou até a própria professora fez algum comentário maldoso sobre os nossos erros.
E isso, durante anos e anos de estudo, imagina o quanto isso não impactou o seu inconsciente, na sua forma de ver o erro, na sua forma de lidar com o aprendizado. Eu, né, tenho minhas questões até com o ensino, mas um outro momento a gente conversa sobre isso. E a questão é, tudo que os adultos me falaram, eu questiono muito. Tudo que eu estou repetindo hoje em dia, que eu sei que foi um discurso de um adulto que entrou na minha cabeça, eu paro e eu questiono. Porque tem muito essa questão de mimar as crianças, né? Ai, não faz assim, não fala assim com a criança, senão ela vai ficar mimada. Ai, não deixa ela fazer tudo que ela quer, não dá tudo para ela, porque senão ela vai ficar mimada. E aí eu falo assim, gente, qual o problema de sermos crianças que têm todas as suas necessidades atendidas? Não tudo ao mesmo tempo, porque isso é impossível. Mas qual o problema da criança e hoje em dia da adulta ter as suas necessidades atendidas, os seus desejos atendidos, da criança ser celebrada a cada coisinha boa que ela faz, a cada vitória que ela tem no dia dela? Que quando a criança tá lá aprendendo a andar, aprendendo a falar, a criança fala um A, ela já está sendo celebrada, o bebê. A criança começa a andar, ela está sendo celebrada. A criança começa a comer, ela está sendo celebrada. E em algum momento isso se perde. Ah, não faz mais que obrigação. Ah, é isso mesmo que você tem que fazer. Para ser um adulto funcional, você não faz mais do que ser obrigação. Saber, né, limpar a sua casa, saber fazer a sua comida, saber cuidar das suas finanças, passar numa prova. E para mim, esse negócio de não faz mais que obrigação, eu falo assim, não, eu teve trabalho aqui também. Eu tive que sentar e estudar. Eu tive que abrir mão de outras coisas. Para eu pegar a minha comida, cozinhar, eu tive que ir comprar, eu tive que trabalhar para ter o dinheiro para comprar essa comida. Eu tive que acordar cedo para ir trabalhar, para depois ganhar dinheiro, comprar essa comida, aprender a cozinhar, saber o tempo do fogo, depois tirar. São muitas tarefinhas que a gente faz, que a gente toma como dado, mas que cada uma dessas tarefas, se elas são celebradas, a gente se preenche durante o dia inteiro com uma sensação de caramba, eu estou prosperando na minha vida. Eu estou conseguindo trabalhar, eu estou conseguindo beber uma água, eu estou conseguindo cozinhar minha comida, eu estou conseguindo fazer coisas que estão me dizendo que é o básico, mas se eu celebrar o básico, como é que eu me sinto a partir de hoje? Desde acordar, fazer uma skincare lá, escovar o dente. Nossa, consegui passar fio dental hoje antes de dormir, meu Deus. Não desisti, não barganhei comigo mesma e não fiz. Por cada uma dessas coisinhas, sempre que eu lembro, né? Eu não fico o tempo todo fazendo isso, mas sempre que eu lembro, eu vou lá e me dou um tapinha nas costas e falo: olha só, conseguimos, arrasamos. O tempo todo eu tô falando, arrasei. Fiz lá minha comida, arrasei. Fiz não sei o que lá, nossa, arrasei, parabéns. E eu fico me colocando nesse lugar pra cima, que eu tô comigo 24 horas do dia. Então eu tô aprendendo a fazer esse rolê de me mimar mesmo, com as palavras, com os afetos. Não precisa ser só na matéria, né, com as coisas materiais, mas muito mais no emocional, de identificar todas as minhas pequenas vitórias do dia e isso tá também fazendo uma grande mudança, né, em como eu me sinto. A, a Pri falou, quando não se tem memórias da infância, memórias você tem, é o seu inconsciente que ele está bloqueando essas memórias para evitar se deparar com alguma dor. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento agora para a gente já chegar no exercício prático, porque eu já falei por quase 40 minutos e eu não cheguei no exercício prático ainda. O Pri, e para todas vocês que estão aqui, esse exercício prático ele vai ser uma meditação guiada barra visualização. E é para se deparar com alguma parte de você mesma, que pode ser a sua criança, pode ser a sua adolescente, o que você estiver disposta a acessar, tá bom? Não é para a gente fazer nada muito profundo, é só para a gente criar essa conexão e essa noção de que existe outras versões de mim aqui dentro com as quais eu posso me comunicar. Então, Pri, talvez não venha nada, tipo, não venha uma Pri pequenininha, né? Porque vai ser acessar a sua infância. Mas vai ser
se você fizer esse trabalho, você consegue talvez se conectar com alguma outra versão sua. Não dá para querer ir direto para onde o inconsciente está querendo bloquear, porque se está bloqueado, está bloqueado. Você tem que ir aos poucos dissolvendo esses bloqueios. Não é aqui agora, tá? É um trabalho que tem que ser mais direcionado, mas te indico fazer algum tipo de acompanhamento para acessar isso, para entender de onde que vem, né, o apego emocional e tudo mais. Então vamos lá para o nosso trabalhinho prático. Todo mundo pode desligar a câmera se quiser para ficar mais confortável, não me importo. Quero que vocês encontrem uma posição confortável. Pode ser sentado, pode ser deitado. Se tiver algum barulho aqui do meu lado, eu vou fechar o microfone só para não atrapalhar a experiência, mas eu volto, tá? Então mantenham-se esperando eu falar. Então encontre essa posição confortável, fechem os olhos, começa a respirar fundo. Se conseguir respirar fundo pelo nariz e soltar pela boca, é bom. Se não conseguir, não tem problema, encontre aí uma forma de trazer essa respiração ativa para esse exercício. Vai respirando cada vez mais profundamente. Vai trazendo toda a sua presença para cá, ficando presente com o seu corpo, percebendo o fluxo de pensamentos da sua cabeça. Não tem problema nenhum ficar pensando, é normal. Se o pensamento divagar muito longe, é só você puxar ele de volta. Usa a minha voz como uma âncora que te traz de volta para cá. Começa a relaxar o corpo, começa lá do topo da cabeça, vai relaxando a testa, sobrancelhas, olhos, nariz, bochechas, boca. Relaxa até a língua dentro da boca, o maxilar, o pescoço. Vai respirando fundo, relaxa os ombros, os braços, as mãos. Relaxa o peito, a barriga, as costas, a lombar, o quadril. Relaxa as pernas, os pés, até os dedos dos pés. Esse é um momento para você ficar presente com você, ficar um pouco em silêncio com você, reconhecer a sua própria companhia, reconhecer a sua existência. Respira fundo, percebe se você consegue relaxar ainda mais com os seus pensamentos, com o seu corpo. E aqui agora você faz um chamado para conversar com alguma parte sua que está precisando de um carinho, de atenção. É um momento de visualização que pode aparecer mesmo uma versão sua, ou você pode só ter uma sensação mais geral de uma consciência além da sua. E tudo bem se você não conseguir enxergar nada. Essa é uma primeira tentativa.
E se você chamou e alguma versão sua apareceu, percebe os detalhes dela. Que roupas ela veste, aonde vocês estão, qual é a sensação que você sente vindo dessa figura. Percebe se essa sua versão tá feliz ou tá triste, se ela olha para você ou se ela se esconde. Esse é um momento de reconexão. Esse é um momento onde você vai e fala para essa sua versão: eu tô aqui com você. Desculpa se eu esqueci que você estava aqui dentro. Desculpa se eu te ignorei. Eu sinto muito que eu não tenha vindo antes, mas eu tô aqui agora. Eu quero me reconectar com você. Eu quero te ouvir. Eu não quero que você tenha medo de mim. Eu quero ser sua parceira. Eu quero te ajudar. Eu quero te dar a mão. Eu quero cuidar de você. Desculpa se eu não andei cuidando muito bem de você. Eu tô aprendendo. E pergunta: você me dá essa chance de cuidar de você? Você consegue confiar em mim para eu cuidar de você? Você consegue confiar que eu vou cuidar de você? Você consegue confiar que você pode contar comigo? Que você pode falar o que você quiser para mim? Eu não vou te repreender, eu não vou te castigar, eu não vou te ignorar. Eu prometo que eu vou ouvir tudo o que você me falar. E vê se você consegue se aproximar. Você pode estender o braço, você pode oferecer um abraço. Vê se já acontece essa aproximação. Se você consegue se abraçar, se dar um colo. Se não der, também não tem problema.
O que importa é que essa conexão está começando a acontecer. Respira fundo. Se você conseguiu fazer essa aproximação, se você conseguiu visualizar tudo, guarda essa imagem dentro de você, guarda essa sensação dentro de você. E aos poucos, vem voltando para aqui, para agora, mantendo essa sensação e vindo de volta para o presente, voltando até abrir os olhos. E aí, quem for voltando, vai abrindo a câmera para eu saber que vocês voltaram, ou vai deixando aqui no chat. Boa. Quem conseguiu fazer todo o processo de visualizar, fazer o contato? Bota a cara de choro para jogo, Lígia. Alguém não conseguiu fazer nenhum contato, ou sentir nada, ou ver nada? Me manda aqui no chat se foi difícil, se ficou. Que às vezes o inconsciente ele fecha a gente, não quer acessar, porque dói. Falem comigo, senão eu vou ficar no vazio. Ah, Giovana, olha só. Conseguiu, mas me ataquei e literalmente tentei me bater mentalmente. É um bom sinal. É um sinal que existem emoções aí, existe alguma frustração que aos poucos você vai aprender a cuidar. A Ana Paula, que achou bem difícil, não conseguiu se conectar, tudo bem também. É uma prática esse exercício. É uma prática que a gente tem que repetir. Quando é difícil, quer dizer que a gente está muito separada de nós mesmos. Que a gente já abafou tanta coisa, já reprimiu tanta coisa, que está longe. E para fazer essa reconexão, você tem que ir lá. Igual tentar igual tentar dar carinho para um cachorro que está todo machucado, um gato que está todo machucado, que aí você tem que ir lá devagarzinho, um dia, 2 dias, 3 dias, até aquele animal se acostumar com você, confiar em você de novo. É a mesma coisa quando quando a gente tá muito desconectada de nós. A gente tem que aos poucos falar: "Ei, eu tô aqui, pode vir. Eu tô aqui, confia em mim". Quando a gente se reprime muito, quando a gente se invalida muito, não aprende a colocar os nossos próprios limites e aí vai deixando qualquer um vir, tem uma grande sensação de desconfiança interna, de desrespeito interno, de abandono interno, de nós por nós mesmos. E aí essa versão, todas as nossas versões internas, elas não confiam na gente para aparecer. Como assim eu vou confiar numa pessoa que
não tá me protegendo do lado de fora, não tá me respeitando, não tá respeitando as minhas dores, não tá ouvindo as minhas necessidades. Não consigo confiar. Ou tenho raiva, que nem alguém falou aí, né, que a versão foi tentar atacar. Então, tudo é válido, né? Tudo é válido e nos mostra em que ponto do caminho a gente tá. Tem gente que tá mais próximo de si, tem gente que tá um pouco mais afastado. Vou ler mais um pouquinho dos comentários para ver aqui. A Sandra, você estava num lugar público, né? Não tem problema. Depois você volta e faz em casa. Eu vou deixar a gravação disponível. Pega e faz de novo, tá bom? O Lucas pegou uma memória recente. Tudo bem, Lucas. É isso. Cada vez que você faz essa conexão, vai vir uma coisa diferente. Hoje já foi mais fácil para Ana Vitória. Ela já fez umas outra vez. Esse exercício ele é muito bom. A Bárbara falou que vem um sentimento de raiva, tristeza, injustiça. Sim, saiba que esses sentimentos são das suas versões que estão se sentindo machucadas. Por que que eu gosto muito desse exercício como um início do nosso processo de amor próprio? Porque é um exercício que mostra o que está dentro de mim. Eu consigo enxergar que tem alguém além de mim aqui dentro de mim? Quais são esses sentimentos? O que que está se passando aqui dentro que eu não consigo parar no meu dia a dia para ouvir. E a gente se sente cada vez mais desconectada, cada vez mais sozinha, cada vez mais dependente de outras pessoas, porque a gente não está lá nutrindo essa conexão de nós com nós mesmos. Se você, a minha proposta é fazer esse exercício todo dia, 5 minutinhos. Não precisa ser nada absurdo. Aqui a gente fez por uns 10, 12. Mas se você senta na cama, assim, por 5 minutinhos e fala com você mesma, ah, quem que tá precisando de colo? Quem que tá precisando ser ouvido aqui dentro? E fica em silêncio, só ouvindo, para ver o que que sai de dentro de você, todo dia você vai estreitando essa relação de você com você mesmo. Você vai estreitando esse laço, essa conexão. Porque muitas de nós a gente passa pela vida sem nem pensar que a gente pode criar essa relação, sem nem imaginar que isso é possível. Mas é justamente essa relação que vai curar muitas das dores que você tem. Porque não é ninguém do lado de fora que vai vir te salvar, que vai vir te proteger, que vai vir te celebrar, que vai vir te amar. Você é a pessoa ideal para se dar literalmente tudo o que você precisa, porque você sabe. Você está dentro da sua cabeça. Você sabe exatamente quais os pensamentos que você tem, quais as dores que você tem, quais as necessidades que você tem e qual o nível delas, qual o tamanho de cada coisa. Então, não tem melhor pessoa do que você para se dar tudo, para se ouvir e saber, ah, eu quero um pouco mais de afeto. Não, eu tô precisando me proteger mais. Eu tô precisando colocar mais limites. Eu tô precisando brincar mais. Eu tô muito séria. Eu não tô me entretendo com nada, só tô trabalhando. E a minha criança tá aqui, tipo, não, a gente precisa de um momento para liberar energia, para gastar energia, para se mexer, para dar risada, para levar a vida de forma mais leve. Então, cada vez que você sentar começar a se conectar com você. É uma meditação, é uma visualização e é simples. Então, cada vez que você fizer isso, vai se forçando a praticar isso. Muitas das perguntas e das dúvidas que você já tem a resposta, está dentro de você. Mas você tem que aprender a ouvir, tem que treinar esse ouvido para se ouvir. Você já se treinou por muitos anos a se ignorar. Você já se treinou por muitos anos a ignorar suas dores. Ah, nem tá doendo tanto assim. Ah, nem é tão ruim assim. Ah, nem é tudo isso não. E aceitar as respostas, né, Ana? Que às vezes a resposta vem também, e a resposta é uma lapada na cara que a nossa criança nos dá, porque muitas vezes
a minha criança falava assim: você me abandonou, você não cuidou de mim, e ficava assim, ó, olhando pra mim. Tipo, como que eu vou confiar em você se você não tá fazendo nada por nós? Você tá deixando todo mundo vir fazer o que quer? Existem essas versões dentro de nós que estão bravas com a gente, que estão tristes com a gente. E aí, quando a gente ouve também, fala, putz, né, eu pego a responsabilidade e falo, desculpa, desculpa, eu só não sabia que era esse mal que eu estava causando dentro de mim. Não tinha noção da intensidade, da profundidade desse mal que eu mesma estava causando com essas escolhas, com esse abafamento aí, ignorando tudo que eu estou sentindo. Por último, muita gente colocou lá nas caixinhas que eu joguei para vocês sobre solidão, né? Tipo, ai, como que eu não me sinto tão só? Esse exercício de se reconectar com você vai te ajudar, porque você vai perceber que você não tá só. Você tem a você mesmo. Quanto mais você se torna a sua parceira, quanto mais você se ouve, durante o dia, assim, às vezes eu tô pra ir comer alguma coisa, aí tem lá na geladeira o frango e a carne. Aí eu fico até, nesse momento eu pergunto assim, o que que a gente quer comer? É o frango e a carne. Aí às vezes eu recebo até essa resposta, do que eu quero comer. Ou às vezes é, ai, não vamos tomar café agora de manhã não, tipo, eu gosto muito de tomar café. E às vezes eu pego assim o saquinho de café e eu sinto um negócio, tipo, uma careta assim, tipo, não. E aí eu converso comigo e falo, não queremos tomar café hoje? Não. E aí eu respeito até, é, tipo, tá tão afinado essa conexão que até na comida, na roupa que eu vou vestir, eu tenho toda uma assembleia aqui dentro de mim falando, não vamos por aqui, vamos por ali. Vamos escolher isso aqui para comer, ou não vamos comer isso aqui, vamos pôr essa roupa, não essa roupa. E é isso é a nossa intuição também. É, às vezes, antes de sair, eu penso, caramba, acho que eu vou levar não sei o quê. Tipo, eu penso algumas coisas assim que na hora não faz sentido, mas depois quando eu levo e eu uso a coisa no. Quando eu saio, eu falo, ah, era por isso que eu dei a vontade de pegar esse negócio aqui em específico. Porque as minhas versões que estão aqui dentro, a minha intuição é muito inteligente, tem muitas respostas. Inclusive, tem uma coisa que aconteceu que foi muito interessante, que eu tô compartilhando muito porque, nossa, foi muito impactante para mim. Um tempo atrás, eu ia me encontrar com uma amiga que mora a umas 4 quadras aqui de casa. Mas são quadras bem longas, que é aqui na Consolação, né? Não sei quem é de São Paulo. E eu tinha a opção de ir caminhando, ou eu tinha a opção de ir de ônibus, pegar um ônibus e chegar em 2, 3 minutinhos, ou ir caminhando e dava uns 10, 15 minutinhos de caminhada. E aí, a gente já tinha marcado, eu estava um pouquinho atrasada, mas por dentro eu estava muito calma. A minha cabeça estava assim: vamos, minha filha, você está atrasada. Mas por dentro a sensação era de: vai no seu tempo, vai com calma. E aí tava muito essa dissonância do meu racional falando para eu ir rápido e de todo o meu interior falando que estava de boa. Aí eu não ouvi o meu interior. E aí eu saí de casa e falei: vou pegar o ônibus para ir mais rápido porque eu tô atrasada. Peguei o ônibus, cheguei lá, encontrei com todos os meus amigos. A gente chegou basicamente todo mundo junto ali na casa dela. A gente entrou e aí a gente foi pegar o elevador. E aí eram 7 pessoas no elevador. O que que aconteceu? O elevador parou no meio do caminho, ficou travado assim, porque o elevador aguentava 6 pessoas. E se eu tivesse ido caminhando, eu teria chegado depois. E essa situação não teria acontecido, porque a gente ficou 1 hora preso no elevador. E aí eu falei, caramba, numa sensação muito sutil, que era o meu corpo falando, vai de boa, que eu não ouvi, gerou essa situação que se eu tivesse ouvido eu teria evitado. Mas o quantos outros sinais, quantas outras mensagens o nosso corpo passa, a nossa intuição passa, que a gente vai ignorando, que depois nos colocam em situações que não precisa ser nada absurdo, mas o tempo todo nossa bússola interna está tentando nos guiar para os melhores lugares, e se a gente não ouve, às vezes a gente coloca o racional
como o mais importante. E aí tem muitas respostas que não são racionais, que não fazem sentido na hora, mas que depois se conecta, você fala, ah, entendi, entendi o porquê. Então, essa conexão, vocês vão ver, ela salva vocês. Ela te coloca nos melhores lugares, te conecta com as melhores pessoas, você tem as melhores ideias. É uma sensação muito boa quando essa conexão está bem alinhada. Por último, para a gente não esquecer, nós somos todas, todos seres humanos, nós erramos, a gente está aqui aprendendo a viver, a gente não tem um gabarito, não tem uma forma certa, não tem uma forma errada. Você vai errar muito ainda, você vai acertar também, você vai viver coisas muito maravilhosas e você vai sim viver também situações desconfortáveis pra caramba, porque tudo faz parte da experiência humana. Querer respostas prontas é querer que a vida tenha uma resposta única para ser vivida, quando na verdade, a cada momento, existe uma resposta única para aquele seu momento. Que se você parar e ouvir aqui dentro, você consegue ter as melhores respostas. Mas é muito mais essa questão de errar, sabe? Toda vez que você erra, ao invés de, ai, que saco, achei que eu já estava melhor, achei que eu já sabia mais, você pode só lembrar que você é aquela criança lá e você pode se pegar no colo e falar: ai, sinto muito que a gente errou. Vamos aqui tomar um chocolate quente. Amanhã a gente tenta de novo e espero que a gente dê o nosso melhor. Mas se errar de novo, tudo bem, a gente está aprendendo. E se acertar, a gente se celebra, porque assim faz muito mais sentido para mim viver. Me pegando no colo, com cada erro, com cada acerto, porque eu tô nesse trabalho de me mimar cada vez mais, mimar minha criança até o extremo. Ela vai ser uma criança bem mimada mesmo, que ela tem tudo que ela quer, tudo que ela precisa. E toda vez que ela errar, eu não vou colocar ela de castigo. Eu não vou xingar ela, eu não vou falar nada de ruim pra ela. Eu vou só falar, sinto muito. Essa é a vida, né? Ser um ser humano é isso. Passar por erros e acertos. Às vezes a gente fica errando por meses, mas uma hora a gente volta à consciência, a gente fala, ah, voltamos, que bom. Tamo aqui, te recebo de braços abertos. Então, gente, é isso. Eu vou abrir rapidinho para que se alguém quiser conversar, falar alguma coisa, mas é rapidinho mesmo para vocês serem sucintas, sucintos no feedback ou no que vocês quiserem falar, para a gente finalizar. Tudo bem? Então, quem quiser falar, pode abrir o microfone se quiser. Se não quiser também, não tem problema. Cami, obrigada por esse encontro. Vou falar rapidinho. Você fez eu acessar coisas muito que acho que fazia muito tempo que eu estava querendo acessar para começar a trabalhar. Então, gratidão, obrigada por esse momento. Obrigada, Lígia. Fico feliz. Tô vendo aqui no chat também vocês agradecendo. Obrigada, Sandra, Lígia, Giovana, Caroline, Ana Vitória. Mais alguém quer falar? Vocês estão tranquilinhas? Todo mundo tranquilo, então tá bom. Gratidão, então, amores. Fico muito feliz com todo mundo que apareceu. Fiquei bem feliz mesmo. Vamos levar todas esses insights, essa experiência e acumular com outras que vocês vão criando só, cada uma aí, né, sozinha com os seus próprios encontros internos. E é sempre uma jornada, não tem fim. Não tem fim. Então, também ter essa noção de que não tem um objetivo final. O objetivo é a gente se sentir bem, ficar feliz do jeito que dá a cada momento, né? Fechou? Eva, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Se quiserem, depois eu vou deixar o link lá. Mandem para quem vocês acharem que vão gostar de ouvir isso aqui.
Eu agradeço para espalhar a palavra. Fechou? Um beijo, amores. Amo vocês. Tchau, tchau.